Amém? Veja só, Paulo está buscando a Deus com uma identidade bem forte, a fim de que seu problema seja resolvido. E aí ele ouve, então, essa palavra de Deus. Quando ele diz aqui, ó, então ele me diz, ele quem? O Espírito Santo, Jesus, Deus, que é que está respondendo a oração dele. E o que é que Deus diz? A minha graça te basta. Olha, irmãos, falando para vocês, para Deus chegar na pessoa e falar minha graça te basta, significa que essa graça é tudo que a pessoa precisa. Mas não é que a graça é algo que ele precisa e, ó, estou te dando a graça, não seja grato, não queira mais. Já estou te dando a graça e você ainda está insatisfeito. Não é isso. É que quando Deus está falando a minha graça te basta, Ele também está falando toda a sua vida aqui nessa terra. Vai ser impossível você gastar essa graça. Vai ser impossível você viver essa graça. Se você viver sem não, você não vai viver quase nada da graça. Então não adianta eu te dar a graça e mais alguma coisa. Por quê? Para você ter a melhor das vidas, a minha graça te basta. E ele continua o verso e diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Cristo. Paulo está dizendo algo que acontece na vida dele, e eu quero dizer que isso acontece na nossa vida. Nós temos a tendência de buscar a Deus com mais integridade, com o coração mais entregue, quando estamos passando por dificuldades. As dificuldades, elas nos jogam para Deus. Então ele conclui dizendo: eu vou então olhar para as minhas dificuldades e vou dar glória a Deus, porque eu aprendi que quando estou passando por problemas, por dificuldades, eu busco a Deus e o poder dele move em mim. Aleluia. Agora nós precisamos então avaliar que tipo de dificuldade é essa que Paulo está buscando. Você sabe, dificuldades, elas têm nomes diferentes, ela tem ocasião diferente, mas ela causa na gente a mesma coisa: problemas emocionais. Quem passa por muitas dificuldades tem mais significado hoje. Eu vejo uma pessoa que era das pessoas mais sãs, com a saúde mais ferro que eu tinha visto. Houve um momento que essa pessoa veio a perder um irmão, aconteceu um acidente de carro, o irmão desse sujeito morreu, e aquela morte abalou tanto aquele homem, que ele passou a ser uma das pessoas que eu conhecia com menos saúde. Veja, o que aconteceu? Será que quando o irmão dele veio a falecer, entrou alguma bactéria nele e o prejudicou? De maneira alguma. Ele não foi contaminado fisicamente, mas aquela grande dificuldade, aquele grande cargo, aquele peso, moveu emocionalmente a vida daquele homem, tão para baixo, tão negativo, com tanta revolta, que ele passou a ser alguém de muitas doenças. Então, o que Paulo está falando aqui, que ele recebe de
que a vontade de Deus é que você passe por ela. Tem uma dificuldade que Deus quer que você passe. Eu sei que é complicado falar isso, mas existe uma dificuldade que Deus quer que você passe. Qual a dificuldade que Deus quer que você passe? Que as pessoas tenham muita inveja de você. Pastor, Deus quer que as pessoas tenham muita inveja de mim? Necessariamente Ele não quer, mas inevitavelmente isso vai acontecer. Porque Deus quer te abençoar tanto, porque Deus quer te deixar tão abençoado pelo Filho dele, que todos aqueles que te verem e não tiverem aquilo que você tem, vão ter inveja de você. Então, é uma dificuldade muito grave, muito séria, que passamos na vida. Mas veja, essa é a dificuldade aceitável no Novo Testamento. Jesus foi perseguido porque os fariseus tinham muita inveja. Os discípulos foram perseguidos porque os fariseus tinham muita inveja. Homens ao longo do mundo são perseguidos porque há muita inveja. Aonde Deus mora, há muita bênção. E aonde há muita bênção, vai ter muita inveja. Inveja gera perseguição, gera calúnia, gera falsos testemunhos, gera dificuldades. Então, por essas dificuldades, nós deveríamos deixar o poder de Deus aperfeiçoar em nós, deixar o poder de Deus mover em nós. Então, não faça a oração que alguns fazem. Eu só estou firme na igreja quando minha vida está ruim. Eu acho que é melhor minha vida ficar ruim. Isso é uma oração meio tola. Quem está com a vida muito boa também vai passar por muitas dificuldades. Não é necessariamente com você que está a sua vida, mas com a vida das pessoas ao seu redor. O próprio Jesus diz que quando ele transforma e o abençoa muito, seus inimigos começam a ser os seus próprios familiares. Você sabe? Quando o seu familiar é o seu inimigo, é pior que quando é um estranho. Porque quando é um estranho, você fala, amém, isso é o Evangelho. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Quando é um estranho, você fala, está me perseguindo, eu resisto, porque Deus está comigo. Mas quando é o familiar, é ruim. Mas Jesus está falando que isso vai acontecer. Ele não está falando que não muitas febres, muitas crimes, e não tuberculoses, e vocês então vão se negar para mim. Não está falando isso. Tanto que ele diz, vinde a mim quem está cansado e oprimido, Deus aliviará. Mas volta a sorte, ele fala, os seus inimigos às vezes vai ser da sua própria família. O inimigo de Deus está nos alertando para sempre estarmos atentos com ele. Não é as doenças e as faltas de dinheiro e a falta de compreensões, mas a inveja, a crise que as pessoas geram. Então, eu não quero que você olhe para que não tenha mais nenhum problema na sua vida. Até porque essa oração não vai ser ouvida. Você precisa orar para que os problemas que acontecerem sejam todos porque você é muito abençoado por Deus e as pessoas não estão entendendo o seu Deus e estão perseguindo. Amém? Estou livre desses problemas de você. Então, o meu tema hoje é a oração da graça. Existe uma oração da graça. Existem muitas orações na Bíblia. Só todas as formas de orar que existem são descritas aqui no Velho Testamento. Ezequias é um homem que orou para reconciliar com Deus e arrepender-se da sua vida. Então ele foi curado. Nós temos uma outra oração do próprio Ezequias, depois de ouvir o profeta Isaías, ele ora entregando os inimigos a Deus, e ele não vai poder enfrentar o rei chamado Sinaqueribe, o rei que está ali povoando o Judá, querendo destruir tudo, e ele então, ele ora e fala, Deus, nós então precisamos da sua força, e o profeta Isaías vem com uma palavra profética e diz, ele vai voltar pelo caminho que veio, eu vou pôr uma anzol na sua boca e vou arrastar
do Velho Testamento, que nasceu no Novo Testamento, que é a oração da graça. E infelizmente eu não compreendo. Olha, irmão, você vai ver que tudo que tem muito a bênção de Deus, tudo que tem o derramar do Espírito Santo, tem muita polêmica em cima. Porque tudo que tem o selo da bênção, a garantia da bênção, é cheio de resistência, é cheio de controvérsias. Por quê? Porque o diabo sabe. Ou ele combate isso, ou ele está perdido. Então tudo aquilo que tem muita polêmica, eu não digo que quando um assunto é polêmico você deve acreditar nele. Eu digo que quando um assunto na Bíblia é muito polêmico, você deve buscar Deus. A verdade é sua. Eu não posso garantir que 100% é verdadeiro, mas a maioria dos assuntos polêmicos são verdadeiros. E a polêmica é tirada em torno do nosso inimigo, criando na cabeça dos homens. Amém? Então, a oração da graça vai fazer com que você aproprie-se da justificação, do dom da justiça, da abundância da graça. Nos domingos passados nós pegamos isso. Como você pode ser incluído 120%? Como você pode ser justificado por Cristo? Os dois presentes que Deus nos dá em Romanos 5,17 é a abundância da graça e o dom da justiça. Para quem serve a abundância da graça e o dom da justiça? O próprio versículo explica: para que reinemos em vida. Então, como é que nós vamos desfrutar de todas essas coisas? Eu disse todos esses dias que nós vamos desfrutar crendo. Eu quero dizer que nós vamos desfrutar crendo com o coração e declarando com a boca. Está escrito em Romanos 10:10. Crer com o coração, declarar com a boca e será salvo. Aleluia. Então, qual é a oração da graça? A oração da graça é a oração com a pessoa ora pelo que passar no Espírito Santo. Pensa se esse assunto é polêmico, muito polêmico. Esse assunto de batismo no Espírito Santo ficou escondido na igreja por 500 anos. Esses dias teve o aniversário da reforma de Martinho Lutero, 500 anos de reforma. Martinho Lutero fez toda a reforma e foi grandemente usado por Deus. E nesse tempo inteiro de Martinho Lutero não se orava nas línguas estranhas, não tinha o batismo do Espírito Santo. Esse mover de orar nas línguas veio no ano do século XVII, quando homens levantaram para orar em línguas e levantaram igrejas para orar em línguas, e teve uma discussão complexa, muita polêmica, mas o maior mover das línguas estranhas, depois de Atos 2, aconteceu há 100 anos atrás, 110 anos, em 1906, na rua Sousa Street, número 312, o chamado avivamento da rua Sousa, onde homens começaram a orar em línguas. Irmãos, olha, termina de falar essas coisas. Naquela região da rua Sousa existia a Igreja de Deus e a Igreja de Assembleia. Assembleia de Deus e Igreja de Deus eram os mais fortes. Nenhuma só tinha Deus, a Igreja de Deus. Na outra só tinha brancos, na Assembleia de Deus. Eles eram mais rival das raças brancos e negros do que do diabo e do inferno. Eles praticavam o evangelho para ser melhor, os brancos praticavam o evangelho para ser melhor que os negros, e os negros praticavam o evangelho para ser melhor que os brancos.
Aí eles fizeram um conselho e juntou os principais líderes da Igreja de Deus com os principais líderes da Assembleia de Deus, brancos e negros. E aí, aquele pastor sai no centro da cadeira, e aquele pastor presidente da Assembleia de Deus pega a água lá nos pés dele. Depois aquele pastor branco senta na cadeira, e aquele pastor negro lá nos pés dele. E eles levantam as mãos, orando em línguas, e declaram que o Senhor é Deus de todos os povos. E acontece o maior mover pentecostal, carismático, em línguas pessoais. Depois eu veja, essa é a oração da graça. Não havia argumento humanista que juntasse aquelas duas igrejas. Não havia Bíblia que juntasse no mesmo culto brasileiros. Até o dia que oraram a oração da graça. E Deus nos juntou e estão juntos até hoje, glórias a Deus. Os frutos deste avivamento é contado em torno de 600 milhões. Glória a Deus. Nós somos frutos disso, amém, irmão? Aleluia. Então, há uma certa teologia que diz que falar em outras línguas cessou dos apóstolos. Mas como nós não seguimos linhas teológicas, nós seguimos a Bíblia, eu quero dizer que aqui na Bíblia nunca cessou. Aqui na Bíblia ainda está falando para orar em outras línguas. Aleluia! Nós vamos ouvir as línguas dos teólogos, sim. Mas quando eles não falarem para a Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia. Amém, irmãos? Aleluia! Veja, há uma grande diferença. Eu quero fazer uma experiência que depois vocês lavam esse copo e traz ele de novo. Aleluia. É só o copo de água. Veja só. Quando você aceita Jesus, você aceita a Jesus que você tem em Jesus. O copo com água é Jesus. O Espírito Santo de Deus, eles falam Deus em você. Então você tem a Jesus. Aí onde Jesus vai, você vai. E onde Jesus está, você está. E às vezes Jesus põe você na frente para falar com as pessoas, para mostrar a sua nova vida. Mas aí aparece o demônio, e Jesus põe você atrás, ele fica na frente, para te proteger, para que o demônio saiba quem é que manda. Mas tem um dia que você é passado no Espírito Santo, as coisas mudam, acontece isso. Você é imergido no Espírito, o Espírito te coloca, ele vem sobre você. Agora não tem nada que se vire que você não está podendo, porque você está em Cristo, dentro de Cristo. Aleluia! Essa é a diferença. Glória a Deus. Por isso é tão importante uma pessoa se batizar no Espírito Santo. Para que nós falássemos em outras línguas, eu quero te dizer imagina que quando são pais imagina que seu filho amanhã vai ser atropelado, vai morrer. O Espírito Santo sabe, você não. Então você começa a orar, em mistérios você está falando com Deus. Deus vive esse atropelamento. Eu poupo a vida deste homem da cidade. Eu vivo a vida deste meu filho. Eu declaro, ele vai continuar vivo e ele vai ter um livramento na hora. E a partir de então, vai chegar a cenas dele
Eu vou falar Espírito Santo, mas por favor, como é que é? Eu já não deixo de sair de casa mesmo. Não sai de casa mesmo. Já vou falar, se for me dizer que você está dormindo. Se quiser buscar um papo aí, não tem problema, cara. Eu vou buscar pela manhã. Eu fico preocupado. E se o fome não vai ser aniversário? E agora? Ai, meu Deus do céu, se eu não vou mesmo. Vai ser tarde, o Espírito Santo. Família, não tem amor. É terrível. É por isso que o Espírito Santo vai nos dar este falar em línguas. E nós vamos salvar o menino, guardar o menino, proteger o menino, abençoar o menino, abençoar o que ia lá, e nem vai saber nada. Vamos para o menino, pai, feliz. Porque esse é o nosso Deus, que sabe como faz as coisas. Aleluia. Quantos olhos em mim, você sabe onde você está? Aleluia. Vamos avançar. Jesus ele disse que se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos dará pedirmos. Mas você sabe, se eu peço em português, com o meu entendimento, eu posso fazer a oração mais egoísta de todas. Eu posso, porque alguém falou mal de mim, achar que essa pessoa é meu inimigo, e achar que essa pessoa merece uma disciplina e eu posso orar dizendo: Deus, traga com meus inimigos. Essa é a minha fala. O meu coração está dizendo: machuca pelo menos, só uma doença, talvez deixe de cama, atropela essa pessoa que se espera com a perna quebrada para mostrar para Deus que está aí. Veja, o coração do homem é isso. E Deus vai responder essa oração? Não é uma. E se eu não focar em outras línguas, você vai estar falando 100% da vontade de Deus. Não tem nada que você falar em outras línguas se Deus não vai responder, Deus não vai revelar seu nome. Aleluia. Mas aonde que a Bíblia nos dá essas garantias? Marcos capítulo 16. Vamos ler. Marcos capítulo 16, verso 16. E diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Mas olha que parte vai ser agora. Quem, porém, não crê será condenado. Quem não crê já é condenado. O único pecado que vai levar o Senhor para o inferno é não crer. Verso 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. E se pegarem serpentes, e se alguma coisa contigo a beberem, não lhe fará mal. E se elas impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas olha só o verso 17 diz: aqueles que creem. E na última parte falarão novas línguas. Aqueles que creem
tristeza. Muitas pessoas que não oram em outras línguas não têm dom nenhum. E muitas pessoas que têm muitos dons oram em línguas. Parece que até uma regra, embora a Bíblia não diz, você não diz, mas parece que até uma regra do dom de falar em outras línguas tem que ir primeiro. É a porta que abre. É o primeiro passo. De maneira alguma menor, o primeiro. Lá na igreja de Coríntios, eles tinham competições de línguas estranhas. Então, um pregava com um grupo aqui em outras línguas e o outro estava pregando com um grupo aqui em outras línguas. E eles falavam, eu estava chegando lá, chegando. E aí eles falavam, estava chegando. E aí todo dia falava mais alto, esse grupo falava mais alto, e aí aparecia um outro grupo atrás. E a reunião dos Coríntios era um negócio, uma feira, onde ninguém está bebendo, então ninguém está muito alto, as pessoas vão lá. E cada um na sua barraca, pregando em línguas, e Paulo exortou eles. Paulo travou com eles. E ele fala coisas interessantes. Ele fala em português na igreja. Quando eu estou indo os irmãos, eu prefiro falar 5 palavras na minha própria língua do que 5.000 em línguas estranhas. Não tem como ensinar os irmãos em outras línguas. Muitas pessoas vão ser enganadas por seitas ocultas, demoníacas, porque eles falam aramaico, que parece falar língua estranha, eles jogam muitas maldições nas pessoas, e as pessoas ficam dando amém com as maldições. Orar em línguas não é algo que eu faço para você. Orar em línguas é algo que eu faço para mim. E Paulo então conta um segredo desses coríntios. Ele fala, eu oro muito mais em línguas do que todos vós. Esse é o segredo de Paulo. Se ele está falando na igreja, ele prefere falar só 5 palavras na língua dele, mas ele ora muito mais do que todos aqueles coríntios, tinha competição de orar em línguas. Imagina que Paulo orava em todo lugar, na sua casa, indo a caminhos, nas suas tendas, em qualquer viagem missionária. Enquanto o barco estava indo nas suas viagens, ele estava orando em línguas. Mas quando ele ia pregar, ele pregava na língua dele, verdade? O problema de algumas pessoas é que elas não falam em outras línguas, porque elas são bloqueadas. Qual é o bloqueio? Ela sente o Espírito Santo encheu ela. É o contrário. Nós vemos aqui em Marcos 16:17. O sinal vai acompanhar o que crê. E o que crê vai falar em novas línguas. Não é o que sente, é o que crê. Você crê. Se você crê, você pode. E se o Espírito Santo não quiser me dar o dom? Pensa na coisa. O Espírito Santo não quer me dar o dom. Não tem nada mais sobre isso. O fim do Espírito Santo foi trazer o dom. Vamos avançar. Existe uma coisa interessante na Bíblia. Alguns estudiosos chamam de primeiro Pentecoste e segundo Pentecoste. Nós conhecemos o segundo Pentecoste quando veio as línguas como fogo e encheu toda a casa. Mas a primeira vez que Deus mandou palavras para os homens foi também no ajuntamento de Moisés no Monte. E essas palavras vieram numas tábuas da lei, 2 tábuas. Moisés trouxe 2 tábuas, cada uma contendo 5 mandamentos. Esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Moisés desce com as tábuas. Veja, lá nos 2, o Espírito desce com as línguas. Lá em Êxodo, Moisés desce com as tábuas, porque Moisés era o auxiliar de Deus na época. Agora é o Espírito Santo, antes era Moisés. Então Moisés traz as tábuas das leis. Foi o Pentecoste, Deus mandou as palavras. Mas vocês sabem bem a história. Eles construíram um bezerro de ouro, eles idolatraram, eles realmente passaram dos limites, e naquele dia de Pentecoste, 3.000 pessoas morreram. Mas o que aconteceu no segundo Pentecoste? Estavam
cerca de 120 homens e mulheres reunidos numa casa, quando de repente um repouso e sons como línguas de fogo entrou neles e todos passaram a falar novas línguas. Aí você vê que eles saem falando novas línguas na rua, e os homens falam, não, tudo medo da 9 da manhã. E Pedro fala, mas ninguém está embriagado, é um sinal do Espírito Santo, estamos falando novas línguas, e no fim da pregação eles falam, o que nós devemos fazer? E Pedro fala, aceitem a Jesus como Salvador e sejam batizados, e naquele dia 3.000 pessoas nascem de novo. Primeiro Pentecostes, 3.000 morrem. Segundo Pentecostes, 3.000 nascem. Quem está vendo a lei, está ouvindo. Quando você quiser fazer alguma coisa para agradar a Deus, você vai estar ouvindo. Você não pode agradar a Deus. Mas o dia que você dizer, eu não vou agradar a Deus, eu vou apenas receber graça de graça. Nesse dia você vai começar a viver. Ele não disse a minha lei te basta. Ele disse a minha graça. Você não pode cumprir a lei. Eu não posso cumprir a lei. Mas a graça já é dada, totalmente cumprida, totalmente executada, totalmente perfeita. Mas vamos ver Atos 2, verso 1 ao 4, porque a Bíblia é a nossa base de fé. Então nós estamos entendendo o caminho da gente para crer e receber o Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 1 diz: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito lhes concedia. Esse evento ele não foi único, ele foi apenas o primeiro. A partir daí esse evento acontece todos esses anos, desde aquele dia. Mas o verso 4 eu chamo a atenção porque ele diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e foram estudar a Bíblia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e foram tirar uma soneca. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e foram dar uma olhada na internet para ver se negócio está certo ou não. É isso assim? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a pastor, o que é ficar cheio do Espírito Santo? Eu vou te falar uma coisa. Vai para mim, 1 Coríntios, esqueci. Amalga. 6:17. Depois a gente acha, mas Paulo diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Acho que é 1 Coríntios 6:17. Põe aí. Se não for, não tem problema. Eu vou melhorar. Eu prometo que vou melhorar. Amém. Então, se eu não encarar no escuro aí. Põe aí. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Você acha que quem está unido com o Espírito Santo está cheio do Espírito Santo? Ou quem está unido com o Espírito Santo está mais ou menos ali, está com o Espírito Santo ali para o lado dele? Você acha que está unido com o Espírito Santo cheio? Eu acho que o Espírito Santo inteiro, desde mim, é para lá cheio, é transbordante. Então, quem é que está cheio do Espírito Santo? Quem jejuou muito? Quem orou muito? Quem deu a Bíblia inteira 12 vezes? Ou quem uniu-se ao Senhor? Eu creio que quem uniu-se ao Senhor. Deveria trazer sinceramente, Deus me deixa. Mas
Mas lá em João 12 ele fala assim: a luz veio aos seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de ser filhos de Deus. O dia que você recebe a Jesus como seu único e Salvador, você se une ao Senhor. O dia que você se une ao Senhor, você é um com o Espírito. O dia que você é um com o Espírito, você está cheio do Espírito Santo. O dia que você está cheio do Espírito Santo, você deve passar a falar em outras línguas. Volta lá para Atos 2:4. Tempo só. Todos ficaram cheios. Já vimos como é que está cheio, amém? Recebendo o Senhor como Salvador e unido com Ele. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Deus não vai te pegar esse nome. Uma vez eu assisti no televisão, eu resolvi mudar de canal, eu caí no canal 40, faz muitos anos isso. Nem existe TV de casa, nem existe televisão. Eu estava ouvindo a pregação do padre. Eu não lembro o nome do padre, eu não sei, mas o padre estava tão empolgado com esse padre. E o padre estava pregando exatamente isso que ele estava falando. Você está falando com cristão, tem que falar em outras línguas. Porque o Espírito Santo deu o dom para o cristão. Você está falando, aí todos aí, vocês são cristãos? Sim. Vocês creem? Sim. Então falam em outras línguas. Aquilo engasgava a minha teologia. Minha cabeça virava assim, o meu coração enchia daquilo. Meu espírito recebeu um negócio para mim. Mas a teologia me enchia. Eu ficava envolvido. Saí, irmãos, faz mais de 15 anos. Você viu que o negócio é tão vivo que eu lembro hoje. Do mesmo dia que você começou a ouvir com ele. Depois ele levantou, ele falou: todo trabalho que está aqui fica de pé. Aí ficou de pé, eu falava todo certo lá em outras línguas, porque isso é nosso direito. E eu quero confirmar o que eu ouvi eles falar. Isso é verdade. Você está livre aqui. Infelizmente, uma história de Deus vai dar o batismo do Espírito Santo para quem santificar e pagar o preço. Eu vou te mostrar que isso é mentira. Deus vai dar o batismo do Espírito Santo para quem? Para quem? No único Jesus. Mas eu quero te mostrar que é mentira essa história de que você tem que santificar para Deus te dar as línguas. Antes da gente passar para isso, vamos ler o verso 11. Põe o verso 11 aí. Que diz assim: tanto os judeus como os prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Tinha 13 nacionalidades naquele lugar. Tinha 13 línguas diferentes naquele lugar. E aqueles 120 homens que foram batizados em outras línguas estavam falando nos 13 idiomas. Para eles que estavam falando era tudo estranho. Para eles era tudo estranho. Mas para quem ouvia, era 13 idiomas. Para quem fala é estranho. Para quem ouve, não. Às vezes, falando em outras línguas, você não sabe o que está falando. Mas pode ter um estrangeiro ali recebendo. Pastor, mas se eu estiver falando uma coisa que não é língua dentro da terra, Deus está recebendo. É exatamente esse o fim, falar com Deus. Tá, mas quem fala em outras línguas fala o quê? Essa é a chave. Quando você vai em outras línguas, você está orando o quê? Aqui. As grandezas de Deus. Tem como alguém orar as grandezas de Deus e não ser abençoado? Tem como alguém orar as grandezas de Deus e não abençoar a família? Tem como alguém orar as grandezas de Deus e não abençoar a própria vida? Tem como alguém orar as grandezas de Deus e depois fazer uma oração em português melhor?
Quem ora está falando tudo estranho, mas quem ouve fala. Como é que essa gente fala as características de Deus? Se você ler o verso 7, você vai falar: esses galileus estão falando isso. Em outras palavras, falando do povo iletrado, analfabeto, inferior, que não tem nada a oferecer. A gente mais simples que existia na época falava a maior profundidade da terra. Por isso nós não podemos viver uma vida ruim, cheia de amarguras e cheia de derrotas, porque nós somos muito humildes, nós somos galileus, mas nós temos o dom para falar as grandezas de Deus. Os melhores cientistas não construíram com suas bocas o que você pode construir orando em outras línguas. Entende? Isso é perfeito. Mas vamos avançar, porque você precisa entender que as pessoas ensinam a teologia do lado reverso. Ela quer que você santifica, aí Deus te dá o dom. E eu quero te mostrar que isso é mentira, porque o negócio é totalmente o inverso. Quando você está falando em outras línguas, você não sabe o que está falando. Mas o que você está falando está sendo direcionado ou para alguma outra nacionalidade, ou para Deus. Então, você já viu que há um pedido de oração mundial. Às vezes as pessoas pedem orações. Qual é o país que está precisando de oração? Alguém falou esse nome? Haiti, passando por muitas crises. Veja, você acha que o Espírito Santo não está preocupado com o Haiti? É claro que sim, mas você acha que o Espírito Santo vai vir te dar uma aula da língua que se fala lá no Haiti para você orar por eles? De maneira alguma. E se você for orar pelo Haiti com o seu português, você vai chegar uma hora e vai falar: eu já orei mais pelo Haiti, uma hora é assim. Mas quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo pode falar: agora, como você é meu servo, como você está servindo ao meu Deus, então agora eu vou te dar essas línguas que vai ser intercessão na morte. E a sua oração aqui, estranha, começa a abençoar aquele país cheio de necessidades. Aleluia! Quando você ora em outras línguas, os anjos vão vir ao seu encontro de cobrir, os demônios vão fugir de você, as bênçãos de Deus vai repousar sobre a sua vida, a abundância da graça vai encher a sua vida, o louvor da justiça vira o seu manto naquela hora, as coisas que Jesus falou em Mateus 6,33, todas essas coisas cujas serão acrescentadas, começa a ser acrescentada. Por quê? Porque você está orando realmente a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Preciso pular aqui. Vamos ler João 7:37. Eu sou muito abençoado, irmãos. Eu separei 7 material da graça para eu pegar esses 7 domingos. E aí peguei os 2 primeiros domingos, na terceira semana. Eu não sabia o que ia pegar, estava orando. E naquela semana eu peguei 70 pregação da graça. Eu percebi que entre os meus livros eu tinha 300 capítulos da graça. Aí eu falei: bom, agora eu tenho 300 orientações. Ah, meu Deus! Mas eu te garanto, tem sido tão maravilhoso. Eu tenho estudado por isso. Eu tenho pregado aqui no mundo e sabendo o que é. Eu sabia que hoje eu pregaria isso. E sabia que deveria ser hoje. Precisando, inclusive, falou para mim: se você pegasse essa no primeiro domingo, você ia ter um problema. Porque os irmãos têm uma relação com o fundamento perdido. Aleluia. Amém. Só eu mais aqui vou falar e me chamando. Vamos ver. João 7:37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha aqui e beba. 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão
Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que virem crescer. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Aleluia. Olha, vamos conhecer. Volta para o 37. Quando ele diz: quem crê no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e falou: se alguém quiser ver na Bíblia, esse último dia, o grande dia da festa, é o dia da festa dos tabernáculos. Nesse dia, está encerrando a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é tremenda. É o dia em que Deus vai tabernacular com o homem. Todo israelita, nas festas dos tabernáculos, eles não moravam nas suas casas, eles ficavam os 7 dias até começar o oitavo dia com uma tenda. Então, se morava na casa, você montava uma tenda no quintal, você ia ficar 7 dias na tenda. Isso era um símbolo de que você não é um cidadão dessa terra, você está apenas dentro de uma tenda, aguardando o dia que você vai tabernacular e eternamente você vai nas bênçãos dos céus. Então, essa é a festa dos tabernáculos. É o grande último dia. Nesse dia começava um ritual. O sacerdote ele saía do templo e ele descia até o tanque de Siloé. O tanque de Siloé é aquele que Jesus assoava no olho do cego e falava: o tanque de Siloé e água. Então o sacerdote descia no tanque e tomava água. E ele subia com aquele vaso de água. Quando ele chegava no templo de novo, no altar, ele virava aquela água. E quando ele virava a água, eles cantavam o Salmo 118. Então ele ia virando a água, cantando o Salmo 118, e o sacerdote orava. Ele fazia a seguinte oração: Deus, manda a prosperidade. Deus, manda a salvação. Esse é o ritual. Você sabe, Yeshua é o nome de Jesus. Yeshua é o mesmo nome para Salvador. Então o sacerdote está ali, naquele dia, nesse dia, derramando água aí e dizendo: manda prosperidade, manda Yeshua, manda prosperidade, manda Yeshua. Yeshua se levanta e exclama: aqui em sede, venha comigo. Aquele dia, aquele sacerdote cego não percebeu. O ritual dele tornou-se a mais pura realidade. Não foi mais um dia ou mais um ano que ele derrama água no altar. Naquele dia, Yeshua e a prosperidade está ali, exclamando e dizendo: pode falar, a água está aqui, pode ver. Quem tem sede vem. Já não é mais a água do tanque de Siloé, é a água do céu. Pode vir, é de graça, é só vir. Oh, irmão. O verso 78, então, continua, ele cumpriu a profecia. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, quem beber essa água aqui, do seu interior, do Deus. Essa palavra interior, ela foi traduzida interior porque o nosso tradutor, João Ferreira, também, uma bênção, a gente tinha meio alguma coisa, ele traduziu as coisas com muita maquiagem. Mas essa palavra é: aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, da sua barriga fluirão rios de águas vivas. Essa palavra não é interior, é uma versão que adulterou esse versículo, porque ela diz: aqueles que creem em mim de todo o seu coração. A palavra para coração não tem nada a ver com a palavra para a barriga, é muito diferente. E ele está falando: aquele que tem no seu interior fluirão rios de água viva, da sua barriga fluirá rios de água viva. Você sabe
que existe uma questão envolvendo a nossa barriga. As emoções, o sentimento negativo, o sentimento de morte, perda, de dívida, ela vai gerar emoções fortes em você. E essas emoções fortes, elas têm uma reação na sua barriga. Quando você anda na montanha russa dos parques de diversões, você tem um frio na barriga. Quando você presencia uma cena forte de algum tipo de acidente, você tem um grande frio na barriga. Quando você toma um susto, tem um grande frio na barriga. E esse frio nessa barriga, ele consegue trazer doença. Cientificamente, isso é chamado de síndrome do colo útero. Síndrome do colo do útero. Deixa eu olhar. Meu útero é uma coisa mulher. Ai, meu Deus. E assim, nossa, eu falei, é chamado de síndrome de colo irritável. Alguém já ouviu isso em algum médico alguma vez? Falando no útero, síndrome de colo irritável. Quando uma pessoa não tem nada fisicamente, vai ao médico muito mal, o médico ele faz algumas perguntas para você. Alguém ligou com você? Alguém colocou os dados que te deixou mal? Você presenciou um acidente que te deixou traumatizado? Por quê? Porque dá essa síndrome de colo irritável. Então veja, o diabo vai tentar correr em você, o diabo vai pôr ansiedade em você, o diabo vai querer colocar derrotas em você, o diabo vai querer atrapalhar a sua vida mentalmente, dizer que vai dar tudo errado, que você é um desastre, que a pessoa que você mora já é um desastre, que essa cidade é um desastre, que o seu carro é um desastre, que o seu salário é um desastre, que a sua familiaridade é um desastre, que ele vai querer te deixar ansioso, com medo, mal, a fim de trazer uma doença no seu interior, na sua barriga. E a pessoa, quando ela fica muito ansiosa e mal, ela fica com aquela vontade, eu não vejo mesmo, agora eu não estou bem aí, eu não sirvo para nada mesmo. E ela então quer ir grandes pecados, porque não existiu nada mesmo. Porque tem os seus membros que estão abalados, isso vai trazer o quê? Sujeira para a vida da pessoa. A não santificação, a não vida com Deus, vai trazer derrota. Mas o Senhor está falando que quem crê nele recebe uma água viva que flui dentro da sua barriga. Se as ações do mundo e do diabo vai interferir na sua barriga, a ação do Espírito Santo também vai interferir na sua barriga. Não importa o tanto que eles tentam entrar e contaminar, você tem águas vivas correndo lá. Veja, ninguém vai ficar limpo para receber o dom. Você vai ficar limpo porque recebeu e usou. Aleluia. Avança um outro. Melhor. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de se receber os que creem nele. Não veio essa água que corre na barriga do Espírito. Pois o Espírito naquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. O que é Jesus ser glorificado? Não é dizer glória a Deus. Jesus ser glorificado é quando Jesus então é levado à cruz, e ele é crucificado, e ele morre, e ao terceiro dia ele é glorificado. Então Jesus vai ser glorificado no domingo de manhã. Essa promessa que Jesus está prometendo vai cumprir no domingo de manhã. Pela primeira vez. E depois vai embora.
três coisas maravilhosas aqui para quem fala em outras línguas. Primeiro, quem fala em outras línguas, ele tem águas vivas dentro dele. Segundo, ele tem águas que o purifica. E terceiro, a Bíblia diz que as águas de Deus podem ir para o trono. Você já percebeu como as igrejas lutam para levar os irmãos do trono? Luta para levar os bens do trono. Luta muito para santificar a igreja. Fazem 10 passos de tantas coisas. Fazem grandes campanhas para levar os irmãos do trono. Mas Jesus está falando que há águas que podem correr no nosso interior. E quando ela nos limpar, ela nos leva para o trono. E detalhe, quando você chega no trono, você é muito bem-vindo, porque você está no. Não adianta eu te ensinar os métodos, adianta o Espírito Santo te guiar. Ele é o único. Aleluia. Glória a Deus. Mas, para concluir mais ainda, abre para mim Números 19. Números 19, irmãos, alguns capítulos muito importantes para mim, muito importantes. Ele é fundamento. Tem 19, 13, aí você repete. Você pode chegar a uma conclusão comigo. Então o negócio é orar em línguas. Orou em línguas, tudo resolvido. Só isso. Eu te digo duas respostas: sim e não. Eu conheço muitas pessoas que oram muito em línguas, também são muito derrotadas. E eu conheço uma só, não conheço várias. A questão do orar em línguas, ela está envolvida com o quê? Você vê que nós temos vários versículos que dizem a mesma coisa. Mas o versículo de Marcos 16, 17 fala: e aquele que crê falará a Deus. Crer no que? Esse é o pecado. Naquilo que você crê, define aquilo que a oração em línguas faz na sua vida. Se você crê que Deus está zangado, que é pesado sobre a sua vida, não aceita qualquer um, está muito bravo com o pecado, não compreende a trabalhar com o homem. Quanto mais forem línguas, mais você cresce com relação. Mais você acha que Deus sério, mais você acha que Deus não se agrada, mais você acha que é um problema, mais você acha que é difícil. Se você crê que a graça é muito boa, mas você tem que fazer o seu papel, quanto mais você ora em línguas, mais você vai entender que não consegue fazer o seu papel. Mas se você crê que Jesus justificou, que fez justiça de Deus, te deu a abundância da graça, disse para você buscar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele daria todas as outras coisas, tudo mais tocante à vida. Você crê nisso? Você crê que Deus restitui 120%? Você crê que Deus é amor? Você crê que Deus é seu Pai? Quando você ora em línguas, todo esse desfrute passa a sua vida. Quando você ora em línguas, você traz a evidência daquilo que você vê. Então você não tem que começar fazendo as coisas certas. Você tem que começar crendo certo. Crendo corretamente muda a sua vida. Mas fazer coisas certas não garante que vai te levar a crer corretamente. Como assim, pastor? Jesus fala que tinha 2 homens no monte orando, e um dos homens dizia: obrigado, Senhor, porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu oro todo dia, porque eu não sou como esse pecador, porque eu te amo. Ele está fazendo a coisa certa? Tá, a coisa certa é orar. Mas ele está querendo
partir de mim. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Esse não está fazendo coisa nenhuma, mas ele está querendo ser. Jesus responde: qual dos dois ele passa em Deus? E ele diz: o segundo. Quando você recebe, você vai orar certo. Mas quando você quer fazer as coisas certas, você vai fazer a coisa de braço. Você vai deixar Deus de lado. Não vai dar certo. Então, a oração em línguas vai fluir para aquele que crê corretamente. Se você crê que vai fluir em águas vivas no seu interior, te purificar e te levar para o trono do seu Pai, te deixar em paz do seu Pai e vitória em Deus. E aí? É isso. Precisamos. Vamos encerrar. Números 19 e 13 diz: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contaminar o tabernáculo do Senhor, essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. O mundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em Israel, em alguma tenda, aliás. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. Também todo o vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente no vaso. Detalhe: a cinza da queima da oferta pelo pecado é o ritual da ovelha vermelha. 18. Um homem limpo tomará de sopro e o molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto ou que faleceu numa sepultura. E aí, volta para o 13. O ritual da novilha vermelha, ele tinha 3 etapas. A primeira etapa era escolher uma vaca vermelha, uma vaca que não tinha nunca carregado o peso. Era uma vaca que nunca tinha posto um jugo para ela trabalhar. Significa que essa vaca não podia ser encerrada. Então, esse animal era do Senhor Jesus. Ele foi levado com oferta e ele nunca foi escravo. E ele nunca foi alguém serviçal. Segundo, eles matavam então essa vaca, esse novilho, e queimava ela até virar cinza. Olha aquela fogo. Isso é uma vaca inteira virar cinza. Então, eles queimavam e faziam ela virar cinza. O que significa isso? Quando Jesus é lançado na cruz e recebe todos os pecados dos homens, aí ele vai morrer, é como se ele estivesse queimando aquela cinza. Então significa que todos os nossos pecados, aos olhos de Deus, que também deve ser aos nossos olhos, viraram cinzas. Quando o diabo me acusar que você cometeu essas coisas, você vai lá, cometi, mas isso já deu cinza. Aí ele vai mostrar a foto aqui, puxa na memória. Mas aquela foto é verdade. É por isso que ela é verdade. Porque a foto original do seu pecado foi queimada. Virou cinza, desfez, acabou. E a terceira fase, então, desse ritual era que essas cinzas eram colocadas em águas vivas. Quando alguém colocava na morte, o sacerdote ia aspergir. Primeiro, pegava toda a cinza da vaca, colocava em água viva. O que era água viva? Era água que tinha caído da chuva ou que estava correndo no rio. Não podia ser água de poça. Então eles tinham que pegar a água viva da chuva do rio e colocar a cinza daquele novilho lá dentro, daquele sacrifício.
pegava a água e aspergia naquela pessoa que estava imunda. Nós lemos aqui, quando fala que está imundo, o olho morto, etc. Jogava aquela água viva com aquelas cinzas, mostrava que aquela pessoa estava sendo purificada. As cinzas para dizer, porque estava jogando não existe mais duas cinzas. A água para dizer, vai fluir. Esse era o ritual do Antigo Testamento. Esse ritual ele aponta terminantemente para o Novo Testamento. Como que você pode aplicar a sua vida? Isso. Lembra o verso 18. Foi lá, verso 18. Que diz: um homem tomará sopa e o olhará naquela água, e a água se permitirá sobre a terra. Olha isso. Se você quiser ver o tema de novo, e sopa é o menor no reino vegetal. O cedro é o maior, o esopo é o menor. A Bíblia diz que Salomão tinha sabedoria para falar desde o esopo ao grande cedro. Significa que ele fala dos vegetais desde o menor ao maior. Então o esopo é o menor. E eles pegavam o esopo e colocavam dentro dessa água viva com cinzas. Purificava aquela casa. Tiago também fala que a nossa língua é um pequeno meio. É o sopro. A nossa língua é como o sopro. Então nós devemos colocar a nossa língua na água viva, no cinza. A cinza é Jesus na cruz, feito todos os nossos pecados em cinza. A água viva é o dom que é dado, é o Espírito Santo, é o próprio Jesus. Então você tem que pegar a sua língua e colocar em Jesus para ser purificado. No Novo Testamento, isso foi feito através do Pentecostes. Quando aqueles homens receberam do Espírito Santo uma língua como de fogo e começaram a falar novas línguas, eles estão agora colocando isso na água viva com cinzas e sendo purificados. A vida vitoriosa não vai começar quando você se purificar. A santificação é que começa quando você estiver com a vida vitoriosa. Não é receber o grande toque de Deus para falar em outras línguas, é falar em outras línguas para receber o grande toque de Deus. É o contrário. Menino, nós vamos falar depois das coisas. Aleluia! Nunca falar em outras línguas no Velho Testamento. Essa oração nasceu em Atos 2. É a oração da graça. Todas as outras orações já existiam. Essa nasceu na nova aliança. Essa é a oração da nova aliança. Essa é a primícia de Deus. Jesus, ele quando está falando que vai morrer, ele passou os discípulos falando: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou, mas eu vou enviar alguém que é igual a mim. Eu vou, mas eu vou enviar alguém tanto para vocês. Ele envia o Paracletos, o Espírito Santo, e ele vem e traz novas línguas. Amém? É a primícia de Deus. Se coloca para Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não vamos aceitar aqui nessa igreja, mas o Deus quer que não ore. Se você não ora, eu quero declarar que você não ora. Você precisa receber este dom hoje. Hoje. Receber pela fé. Aleluia. O Espírito Santo me deu uma direção que eu vou fazer. Primeiro eu quero que você